capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo traz uma advertência clara sobre os perigos dos últimos tempos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela que alguns abandonariam a fé, sendo influenciados por falsos ensinos e doutrinas malignas. Diante disso, Paulo orienta Timóteo, um jovem pastor, a permanecer firme na doutrina, cultivar uma vida piedosa e ser exemplo para os fiéis. Essa lição nos ensina não apenas a identificar a apostasia, mas também como resistir a ela com firmeza espiritual e fidelidade à palavra de Deus. Ponto 1. Alerta contra a apostasia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4:1-5. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo de Tarso começa esse ensino trazendo algo muito sério. O Espírito afirma expressamente, ou seja, não é uma opinião, não é uma interpretação pessoal, é uma revelação direta de Deus. Ele está dizendo que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esse tempo, alguns se afastariam da fé. E aqui está um detalhe importante. Não são pessoas de fora, são pessoas que estiveram dentro, que conheceram a verdade, mas que aos poucos foram se desviando. A apostasia não acontece de forma brusca, ela é um processo. Começa quando o crente relaxa na vida espiritual, deixa de se alimentar da palavra, perde a vigilância e passa a dar espaço para ensinos que parecem bons, mas que não têm base bíblica. Quando percebe, já está distante da verdade. E Paulo deixa claro que a origem disso não é apenas humana ou intelectual, mas espiritual, porque ele fala de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso nos mostra que nem todo erro é inocente. Há influência espiritual por trás de muitos ensinos. Esses ensinos não chegam de forma escancarada. Eles vêm através de pessoas que aparentam espiritualidade, que têm um discurso bonito, que se apresentam como mestres, mas Paulo diz que são hipócritas e que têm a consciência cauterizada, ou seja, já não sentem mais o peso do erro, falam uma coisa e vivem outra. E isso é perigoso, porque engana quem não tem discernimento. Jesus já havia alertado em Mateus 7,15 sobre os falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O resultado disso é uma fé distorcida, uma religiosidade baseada em regras humanas, como proibições que Deus nunca estabeleceu. Parece espiritual, mas na verdade afasta da verdadeira liberdade que há em Cristo. Por isso, Paulo corrige dizendo que tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. O problema não está nas coisas, mas na forma como o homem se relaciona com elas. Então, o grande ensino aqui é que a apostasia começa no interior, no coração do homem. Quando falta vigilância, quando falta palavra, quando falta discernimento, o crente se torna vulnerável ao engano. Por isso, precisamos examinar tudo à luz das Escrituras, manter firme a sã doutrina e não nos deixar levar por qualquer novidade. Quem permanece na palavra, permanece na verdade. Quem se afasta da palavra, corre o risco de se perder no engano. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo de Tarso fala sobre apostasia, ele está se referindo a algo muito mais profundo do que um erro momentâneo. Apostasia é o abandono consciente da fé que um dia foi abraçada. Não é alguém que nunca conheceu a verdade, mas alguém que conheceu, viveu e, mesmo assim, decidiu se afastar. Paulo afirma que, nos últimos tempos, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso mostra que esse afastamento não acontece apenas por influência humana, mas existe uma atuação espiritual por trás desse processo. E quando entendemos que esse tempo é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, percebemos que estamos exatamente vivendo esse cenário hoje. Agora, algo que precisa ficar muito claro: a apostasia não acontece de uma hora para outra. Ela é silenciosa, progressiva, começa de forma quase imperceptível. O crente começa a negligenciar a palavra, já não tem mais o mesmo interesse em se alimentar espiritualmente, perde a vigilância, vai relaxando na oração e, quando percebe, já está dando espaço para ensinos que não têm fundamento bíblico. É exatamente isso que Paulo alertou em Atos dos Apóstolos 20:29, quando disse que lobos cruéis se infiltrariam no meio do rebanho. Em segunda carta de Paulo a Timóteo 3,6, ele mostra que esses enganadores agem de forma sutil, entrando sorrateiramente. E o próprio Senhor Jesus advertiu em Mateus 7,15 sobre os falsos profetas que parecem ovelhas, mas são lobos. Portanto, o ensino aqui é muito direto. Ninguém cai de repente, a queda começa no descuido.
Quando o crente se afasta da palavra, ele se aproxima do engano. Por isso, permanecer firme na verdade não é uma opção, é uma necessidade para quem deseja continuar de pé espiritualmente. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo de Tarso aprofunda ainda mais o alerta ao mostrar que essas falsas doutrinas não chegam de forma clara ou assumida. Ninguém aparece dizendo isso é erro ou isso é engano. Pelo contrário, elas vêm disfarçadas por meio de pessoas que aparentam espiritualidade, que falam bem, que parecem piedosas, mas que na essência estão distorcendo a verdade. Paulo descreve esses mestres como pessoas que falam mentiras com aparência de verdade. Esse é o grande perigo. Não é uma mentira absurda, é uma mentira bem construída, misturada com elementos da verdade. Além disso, ele diz que tem a consciência cauterizada, ou seja, perderam completamente a sensibilidade espiritual. Já não discernem mais o certo do errado. E pior, ensinam aquilo que eles mesmos não vivem. Existe uma desconexão clara entre o discurso e a prática. O resultado disso é devastador. A fé cristã começa a ser distorcida, substituída por regras humanas, exigências que Deus nunca fez, criando um ambiente de legalismo e religiosidade vazia. Parece santidade, mas não transforma o coração. Parece disciplina espiritual, mas não gera vida com Deus. E é exatamente isso que Paulo ensina na carta aos Colossenses 2:23. Essas coisas até têm aparência de sabedoria, mas não têm valor real contra os desejos da carne. Ou seja, não produzem verdadeira piedade. A lição aqui é muito clara. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Por isso, o crente precisa discernir, examinar e comparar tudo com a palavra. Porque quando a verdade é trocada por aparência, a fé deixa de ser viva e se torna apenas uma prática religiosa sem poder. Tudo que Deus criou é bom, 4:4-5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo de Tarso traz um equilíbrio muito necessário para a vida cristã. Depois de alertar sobre os falsos ensinos, ele reafirma um princípio fundamental. Tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com ação de graças. Ou seja, o problema nunca esteve na criação de Deus, mas na forma como o homem lida com ela. Paulo está combatendo dois extremos perigosos. De um lado, o ascetismo, que é aquela ideia de que para ser espiritual precisa proibir, negar e rejeitar coisas que Deus nunca proibiu. Do outro lado, a libertinagem, que é o abuso da liberdade cristã, como se tudo fosse permitido sem limites. Nenhum desses caminhos agrada a Deus. O ensino bíblico aponta para o equilíbrio. O crente verdadeiro aprende a viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus, com oração, consagrando aquilo que recebe e com discernimento, usando tudo para a glória de Deus. Não é sobre rejeitar o mundo, nem se entregar a ele, mas viver de forma consciente e espiritual em meio a ele. Quando Paulo escreve em Colossenses 2:14, ele mostra que Cristo já removeu aquilo que nos condenava, trazendo liberdade. E em Romanos 12:2, ele ensina que essa liberdade precisa ser acompanhada de transformação de mente, para que possamos discernir o que é bom, agradável e perfeito. A grande lição aqui é que a verdadeira espiritualidade não está em proibições humanas, nem em excessos, mas em uma vida equilibrada, guiada pela palavra, marcada pela gratidão e vivida em consagração a Deus. Ponto 2. Ninguém despreze a tua mocidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:6-12. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo de Tarso vai tratar de algo muito prático dentro da vida ministerial, a questão da idade e da autoridade espiritual. Timóteo era jovem, e isso, naquele contexto, poderia gerar desprezo, resistência e até desconfiança por parte de pessoas mais experientes. Mas Paulo deixa claro que a autoridade no reino de Deus não está ligada à idade, e sim ao caráter, à vida com Deus e à fidelidade à palavra. Paulo orienta Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu, a ensinar com clareza e, principalmente, a viver aquilo que ensina, porque no reino de Deus não adianta falar certo e viver errado. O verdadeiro ministro é aquele que se alimenta da palavra e transmite essa mesma verdade com coerência. Existe uma responsabilidade aqui. Quem ensina precisa primeiro viver.
Quando Paulo fala sobre exercitar-se na piedade, ele está mostrando que a vida espiritual exige disciplina. Assim como alguém cuida do corpo com esforço, o cristão precisa cuidar da sua vida espiritual com dedicação. O exercício físico tem seu valor, mas é limitado. Já a piedade produz resultados eternos. Isso nos ensina que não existe crescimento espiritual sem prática diária, sem renúncia e sem compromisso com Deus. E então vem o ponto central: ninguém despreze a tua mocidade. Mas Paulo não está dizendo para Timóteo exigir respeito. Ele está ensinando que o respeito é conquistado pelo exemplo. Por isso, ele orienta: seja padrão na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, a vida precisa falar mais alto que o discurso. A grande lição aqui é que Deus não usa apenas quem tem idade, usa quem tem postura. Um jovem pode ser poderoso nas mãos de Deus quando vive com seriedade, compromisso e santidade. Quando o caráter é moldado pela palavra, a idade deixa de ser um obstáculo e passa a ser um testemunho da graça de Deus na vida da pessoa. Tópico 1: Expondo e alimentando-se da boa doutrina, 4.6. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quando Paulo orienta Timóteo, ele deixa claro que o ministério não se sustenta em carisma, posição ou idade, mas na firmeza da palavra. O jovem pastor não deveria inventar mensagens nem adaptar o evangelho ao gosto das pessoas, mas expor com fidelidade aquilo que recebeu. E aqui está um princípio forte para nós. Não basta ensinar corretamente, é preciso viver o que se ensina. A coerência entre vida e mensagem é o que dá autoridade espiritual. Paulo mostra que o verdadeiro ministro também se alimenta daquilo que ministra. Ele não apenas reparte o pão, ele come do pão, porque ninguém consegue sustentar outros espiritualmente se estiver vazio por dentro. A palavra não é só conteúdo para ensinar, é alimento para a alma. Quando o obreiro deixa de se nutrir da verdade, ele perde força, perde discernimento e se torna vulnerável. Por isso, a autoridade espiritual não está na idade nem no tempo de igreja, mas na fidelidade à palavra de Deus. Um jovem cheio da palavra, que vive o que prega, tem mais autoridade do que alguém experiente que não pratica o que ensina. Aqui está a lição: quem quer influenciar vidas precisa primeiro ser transformado pela verdade que anuncia. Tópico 2: o exercício físico e a piedade. 4.7,8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando o apóstolo Paulo de Tarso escreve a Timóteo, ele usa uma comparação muito prática para ensinar uma verdade espiritual profunda. Ele fala sobre o exercício físico, algo que todos entendem, e reconhece que ele tem o seu valor. Traz benefícios para o corpo, melhora a saúde, disciplina a rotina. Mas Paulo deixa claro que esse benefício é limitado, ou seja, é apenas para esta vida terrena. Então, ele eleva o nível da conversa ao falar da piedade. Aqui não estamos falando de aparência religiosa, mas de uma vida verdadeiramente alinhada com Deus. A piedade envolve disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, comunhão. Envolve também reverência, ou seja, reconhecer quem Deus é e viver com temor diante dele. E ainda inclui uma vida santa, separada dos padrões do mundo e comprometida com os valores do reino. A comparação é clara. Assim como um atleta não alcança resultados sem treino constante, o cristão também não cresce espiritualmente sem prática. Não existe maturidade espiritual sem exercício espiritual. A diferença é que, enquanto o treino físico produz resultados temporários, a piedade produz frutos que permanecem para a eternidade. O ensino aqui é direto. Não basta saber, é preciso praticar. A vida cristã exige constância, dedicação e intenção. Quem deseja crescer em Deus precisa desenvolver hábitos espirituais sólidos, porque é isso que sustenta a fé ao longo da caminhada. Tópico 3: Exemplo em tudo. 4.11-12. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Quando o apóstolo Paulo de Tarso orienta Timóteo, ele não foca apenas no que ele deveria ensinar, mas principalmente em como ele deveria viver.
A exigência não era apenas de conteúdo, mas de exemplo. Isso revela um princípio essencial para quem lidera ou ensina. A autoridade espiritual não está só no discurso, mas no testemunho. Paulo apresenta 5 áreas em que Timóteo deveria ser padrão. Na palavra, ou seja, na forma de falar, suas palavras deveriam edificar, ensinar e refletir a verdade. No procedimento, que aponta para o comportamento diário, as atitudes visíveis que revelam o caráter. No amor, demonstrando cuidado genuíno pelas pessoas, não apenas em palavras, mas em ações. Na fé, mostrando confiança constante em Deus, mesmo em meio às dificuldades e na pureza, vivendo uma vida limpa, íntegra, especialmente em um mundo cheio de distrações e tentações. O ensino central é muito claro. A vida fala mais alto que as palavras. Não adianta ensinar corretamente e viver de forma incoerente. O verdadeiro impacto do cristão está na união entre aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica. Mesmo sendo jovem, Timóteo não deveria usar a idade como desculpa, mas como oportunidade para provar sua maturidade espiritual através do caráter. Isso nos ensina que maturidade no reino de Deus não está ligada ao tempo de vida, mas à profundidade do relacionamento com Deus e à consistência de uma vida transformada. Ponto 3. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 13 e 16. Quando Paulo escreve a Timóteo em primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 13 e 16, ele não está apenas dando um conselho pastoral, mas estabelecendo um princípio essencial para todo aquele que serve no ministério: o equilíbrio entre vida e doutrina. Ele começa orientando Timóteo a persistir na leitura, na exortação e no ensino. Isso mostra que o líder espiritual não pode se afastar da palavra. É nela que está a base da autoridade e da direção. Ao dizer cuida de ti mesmo, Paulo coloca a vida pessoal como prioridade. Antes de ensinar, é preciso viver. O ministro precisa vigiar seu caráter, suas atitudes, sua comunhão com Deus. A queda de muitos não começa no púlpito, mas no secreto. A vida com Deus sustenta o ministério. Em seguida, ele diz: e da doutrina. Aqui está o outro lado do equilíbrio. Não basta ter uma vida aparentemente correta, é necessário permanecer fiel ao ensino verdadeiro. A doutrina preserva a igreja do engano. Quando a doutrina é negligenciada, abre-se espaço para erros, distorções e esfriamento espiritual. Paulo ainda reforça: persevera nestas coisas. Isso fala de constância. Não é algo momentâneo, mas um estilo de vida. Cuidar de si mesmo e da doutrina é um exercício diário, contínuo e intencional. E há uma promessa poderosa, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso revela a responsabilidade do líder. Sua vida e sua mensagem impactam diretamente outras pessoas. Um líder que vive corretamente e ensina com fidelidade se torna instrumento de salvação e edificação. O ensino central aqui é claro. O ministério saudável nasce de uma vida alinhada com Deus e de uma doutrina preservada com fidelidade. Não existe substituto para isso. Quem cuida da vida e da palavra, cuida também das pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Tópico 1. Dedicação à leitura e ao ensino. 4:13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Quando Paulo orienta Timóteo em primeira carta de Paulo a Timóteo 4:13 a se dedicar à leitura, à exortação e ao ensino, ele está mostrando que o ministério não se sustenta apenas em dom ou talento, mas em disciplina espiritual. A leitura da palavra não é algo ocasional, mas contínuo. É através dela que o líder se alimenta, cresce e se mantém alinhado com a vontade de Deus. Sem esse fundamento, qualquer ensino se torna raso e sem autoridade. A exortação aponta para a responsabilidade de aplicar a palavra ao coração das pessoas. Não basta conhecer o texto, é preciso transmiti-lo de forma que gere transformação, correção e encorajamento. Já o ensino revela a necessidade de clareza e fidelidade na comunicação da verdade, evitando distorções e conduzindo a igreja ao crescimento espiritual saudável. O que Paulo está ensinando é que o líder espiritual nunca deixa de ser um aluno da palavra. Ele não pode viver de experiências passadas ou de conhecimento antigo. A constância no estudo das Escrituras é o que sustenta sua vida, fortalece sua fé e dá base ao seu ministério. Quem ensina bem é, antes de tudo, alguém que aprende continuamente. Tópico 2. Zelo com o dom.
4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quando Paulo continua a orientação a Timóteo em primeira carta de Paulo, a Timóteo 4,14, ele faz um alerta direto: não negligencies o dom que há em ti. Isso mostra que receber um dom de Deus não é o fim do processo, mas o começo de uma responsabilidade. Timóteo havia recebido esse dom mediante imposição de mãos, ou seja, havia uma confirmação espiritual sobre sua chamada, mas ainda assim ele precisava cuidar disso com zelo. O princípio aqui é claro: Deus concede o dom, mas cabe ao homem desenvolvê-lo. O dom não cresce sozinho. Se for negligenciado, ele enfraquece. Se for exercitado, ele se fortalece e produz frutos. Por isso, Paulo chama Timóteo a uma postura ativa, intencional. Esse desenvolvimento exige disciplina, porque não se trata de algo automático. É preciso investir tempo, buscar conhecimento, praticar e se aperfeiçoar. Também exige compromisso, pois o dom está ligado ao propósito de Deus, não aos interesses pessoais. E, acima de tudo, requer uma vida espiritual ativa, porque o dom não pode ser separado da comunhão com Deus. Quando a vida espiritual esfria, o dom perde sua eficácia. A lição é profunda. Não basta ter recebido algo de Deus, é necessário honrar esse presente com dedicação. Quem valoriza o dom que recebeu se torna instrumento mais útil nas mãos de Deus e cumpre com fidelidade aquilo para o qual foi chamado. Tópico 3. Cuidado para salvar a si e aos outros. 4:15-16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus amados irmãos, quando olhamos para a exortação final de Paulo ao jovem Timóteo, percebemos que o apóstolo não está apenas dando uma dica de sobrevivência ministerial, mas estabelecendo o fundamento inegociável de uma vida aprovada por Deus. Ele nos chama a olhar primeiro para dentro, dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Isso significa que a nossa maior ferramenta de ensino não é a nossa oratória ou o nosso conhecimento acadêmico, mas o nosso próprio coração moldado pelo Espírito Santo. Um mestre que ensina sobre santidade, mas não a vive, torna-se apenas um sino que ressoa sem vida, pois o caráter é o púlpito invisível sobre o qual a mensagem se sustenta. Logo em seguida, Paulo une essa vigilância pessoal ao zelo intelectual e espiritual, ordenando o cuidado com a doutrina. Não basta ser uma pessoa bem-intencionada se o que ensinamos está corrompido ou distante das Escrituras. A verdade de Deus é o único instrumento que liberta, e manuseá-la com negligência é colocar em risco o destino eterno daqueles que nos ouvem. Na prática diária, esse ensino nos desafia a uma busca constante pela coerência, onde a nossa oração no secreto precisa validar a nossa pregação no público, quando permitimos que a vida e a mensagem caminhem juntas. A nossa própria existência se torna a melhor tradução da Bíblia para os que estão ao nosso redor. O resultado maravilhoso desse equilíbrio, conforme o texto bíblico nos garante, é uma salvação que se estende em duas direções. Primeiro, guardamos a nossa própria fé das ciladas do orgulho e do desvio e, simultaneamente, nos tornamos condutos limpos para que o Espírito Santo convença e salve os nossos ouvintes. Portanto, devemos entender que cuidar da própria vida espiritual não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade com o reino, pois ninguém consegue oferecer água limpa se a sua própria fonte estiver contaminada. Que a nossa integridade seja o selo da nossa pregação, para que, ao final da nossa jornada, não sejamos reprovados por aquilo que nós mesmos anunciamos com tanto fervor. Aplicação pessoal. Ao olharmos para esse chamado à aplicação pessoal, precisamos compreender que a vida cristã não é um estado estático, mas uma vigilância contínua contra as correntes da apostasia que tentam nos afastar do centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ao instruir Timóteo, deixa claro que a proteção contra o erro não reside apenas em uma negação do que é falso, mas em uma ocupação profunda com o que é verdadeiro. Permanecer firme na sã doutrina exige de cada um de nós um mergulho diário nas Escrituras, para que o nosso discernimento seja aguçado e não sejamos levados por ventos de doutrinas que massageiam o ego, mas não transformam o caráter. Essa firmeza teológica deve se traduzir imediatamente em uma vida de piedade, onde o nosso devocional particular transborda em atitudes públicas que honram o nome de Cristo.
Ser exemplo em todas as áreas, como a Bíblia nos propõe, significa que não há separação entre o sagrado e o secular na vida de quem segue a Jesus. A forma como falamos, como agimos em nossos negócios e como tratamos o próximo são as notas da melodia que compõem o nosso testemunho. Cuidar da vida espiritual e do ensino da palavra é entender que a nossa eficácia no reino de Deus depende da profundidade das nossas raízes nele. Se negligenciarmos a nossa comunhão, o nosso ensino se tornará vazio e mecânico. Por isso, a aplicação prática mais urgente para nós hoje é a busca pela integridade, o esforço constante para que não haja abismo entre o que professamos com os lábios e o que praticamos com as mãos. Afinal, a verdade que o mundo precisa ver é aquela que, antes de ser explicada em palavras, é demonstrada em uma vida plenamente transformada pelo Evangelho. Assim como Timóteo, cada cristão deve entender que não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade.